Comandante Major Bombeiro Militar Adriana Aparecida Bianchi Azevedo, subcoordenadora administrativa da REDEC 7 Serrana 1, para a apresentação da palestra com o tema Preparação de Comunidades e Prevenção aos Incêndios Florestais, da PSIF, nas modalidades online e presencial. Bom dia, quer dizer, boa tarde já, né? Estamos com a hora um pouquinho avançada. Eu vou fazer uma apresentação para os senhores. E primeiro eu gostaria de dizer que eu fico muito feliz, né, de ouvir isso tudo que a gente ouviu aqui da Verônica. E a gente já tinha conversado, né, sobre esse assunto. E mais de uma vez durante a manhã, hoje, nós ouvimos, até quando o Coronel Joelson usou essa palavra, sensibilidade, né? Tem que ter sensibilidade. Então a gente vai começar essa nossa apresentação, que tem esse título, né, como a Tenente Coronel Luciana falou, Preparação de Comunidades para a Prevenção dos Incêndios Florestais. Nós vamos focar aqui na preparação para incêndios florestais. E eu vou apresentar para os senhores algo que nós já fizemos aqui no 16º e que nós estamos com a intenção de voltar a fazer, né? De conseguir fazer novamente, mas agora com uma visão muito mais ampla, porque nós temos essa experiência. Para isso, a gente vai falar, e aí, Coronel Joelson, tem falar junto, né, com o senhor sobre sensibilização. Para que isso tudo aconteça, né, para que a gente consiga mudança, como a Verônica estava colocando, essas famílias não descem, tem um motivo, né, Coronel Velt falou. Será por que elas não descem? O que a gente precisa fazer para que essas pessoas desçam? Acho que mais do que entender esse porquê, é saber o que fazer com esse porquê. Como eu vou chegar nessa pessoa, como eu vou chegar nessa comunidade e fazer com que ela compreenda que aquilo é um risco. E mesmo no caso, não importa o risco, seja ele incêndio florestal, seja ele deslizamento de terra, não importa, seja inundação, ela precisa ser sensibilizada. Então a sensibilização é um processo que visa estimular a receptividade, a empatia, o comprometimento para a construção de vínculos e estabelecimento de parcerias. Então, sensibilizar significa entrar em contato, conhecer, compreender e, importante demais, se sentir convidada a fazer parte de algo. A pessoa precisa compreender que ela faz parte daquilo, que ela está integrada naquela produção que nós estamos propondo ali. Porque se ela não sentir isso, ela não vai colocar a energia dela nisso, ela não vai colocar a força dela nisso. Sensibilizar, então, gente, é um processo, não é fácil, é desafiador. E não pode ser algo pontual, tem que ser algo constante, algo que tenha continuidade. É preciso despertar o interesse e também sugerir ou criar coletivamente formas concretas de ação para que as pessoas participem do processo. Então, as estratégias de sensibilização, elas são fundamentais para ampliar as possibilidades de compreender e de interferir na realidade. Considera-se que o êxito da sensibilização está no modo de conduzir o trabalho, na forma de se conduzir esse trabalho, o qual deve ser pautado nos seguintes objetivos. Primeiro, informar sobre o contexto político e técnico. Então eu preciso informar aquela pessoa, aquela comunidade sobre o que a gente está falando, qual é o contexto disso tudo, o contexto de um deslizamento, qual é o contexto desse risco de incêndio florestal. Evidenciar a necessidade e vontade de planejar e desenvolver ações em parceria. Evidenciar para essa pessoa que eu estou ali para estar com ela, estar junto dela para nós discutirmos uma possibilidade de melhoria. Promover um espaço de reflexão acerca dos principais temas referentes. E esse espaço de reflexão é muito importante, porque se a pessoa não se sente à vontade, ela não fala. Se ela não fala, ela não contribui. Não contribuindo, eu não consigo agir naquela comunidade. Então eu preciso estar com ela, fazer com que ela sinta que eu estou ali para colaborar. Eu estou ali junto, eu sou apoio. Eu vou ajudar a solucionar algo. Mas para isso ela precisa entender primeiro que esse algo é algo contra ela.
esse algo é um risco. Durante esse processo, deve ficar atento ao modo de conduzir o trabalho, para que exista uma coerência entre os discursos, as posturas e as atitudes, dando consistência e credibilidade ao trabalho. E aqui é muito importante algo que pode ser pensado como sendo comum. O que eu falo tem que ser aquilo que eu faço. Só que quando a gente trabalha com comunidades, é muitíssimo importante que a gente tenha pelo menos um agente da nossa equipe que esteja realmente vinculado àquela comunidade. Daí a importância de termos braços. Daí a importância que a gente fala dos loopbacks, né? Que são pessoas que estão lá dentro. Daí a importância, como a Verônica falou aqui pra gente, dos alunos que estão lá dentro da comunidade, que são pessoas que vão, e alguns deles são da própria comunidade, e que são nossos parceiros. Eu vou falar aqui para os senhores sobre uma abordagem, mas existem várias abordagens que a gente pode fazer, abordagens comportamentais, né? Uma forma de se entender e se trabalhar esse processo junto às pessoas, né? Essa abordagem que eu vou falar, a abordagem sistêmica, o behaviorismo, né? ou comportamental. É um modelo que é chamado de ABC, e é importante, eu estou lembrando aqui, da apresentação do Coronel Joelson, lá no Noroeste, né, quando ele falou sobre os temperamentos, que cada um tem uma forma, que a gente precisa saber, né, como cada um age. Se a gente conhece o temperamento do outro, eu vou saber como trabalhar com essa pessoa. Então, é ter percepção, né? E aqui também isso pode ser levado em consideração, deve. Então, nós temos essa abordagem, esse modelo ABC do comportamento, seriam antecedentes, que seria algo que estimula e precede o comportamento. Algo que vai estimular essa pessoa a pensar naquilo que eu quero que ela pense. Então, eu preciso estimular, tem que ter algum antecedente, vou falar um pouquinho mais à frente. Esse behavior é um ato observável, alguma coisa que a pessoa tenha como palpável, como visível, algo que aconteceu, e eu posso falar para ela. E consequências, aquilo que se origina diretamente do comportamento, são as consequências desse comportamento. O desafio é criar um ambiente de antecedentes adequado ao comportamento que se deseja conquistar. Vamos lá. Então, gente, para isso há um modelo de comunicação. Vou falar rapidamente aqui, né? Esse modelo de comunicação, a gente pode dizer que seria, olha, o comportamento dirigido pelos antecedentes e motivado pelas consequências. Eu tenho antecedentes, que são acontecimentos externos, que vão ser filtrados por cada pessoa que está ali naquele grupo, né? Esse filtro é filtro pessoal, né? Cada um tem o seu. Vai ser, esses conhecimentos externos, eles vão passar, né, através desses filtros, e eles vão gerar um mapa mental. Cada indivíduo vai gerar o seu, porque cada um tem sua experiência. Então, a gente vai ter esse mapa mental, identidade, crenças e valores, conhecimento dessa pessoa, habilidades dessa pessoa e atitudes dessa pessoa. A partir disso e de um antecedente que eu coloquei, que eu joguei para essa pessoa, a gente vai ter representações internas. Essas representações internas, elas vão se transformar em estados. Esses estados vão se relacionar com a fisiologia da pessoa, e isso tudo aqui interligado vai fazer com que essa pessoa ela tenha um comportamento diferente. E esse comportamento, que foi iniciado pelo antecedente que eu coloquei, vai gerar consequências. Então, o que a gente poderia colocar aqui como exemplo, né? Eu posso chegar para essa pessoa, né, para essa comunidade, e falar assim: estou falando de incêndio florestal e ninguém está prestando muita atenção. Mas quando eu falo, olha só, o incêndio florestal, ele pode fazer com que o seu filho vá parar no hospital, porque ele fica com problema de respiração, né, problema com o aparelho respiratório. Se eu falo isso para a pessoa, eu falo para ela: olha, o seu filho, ele pode ter problema respiratório por conta de um incêndio florestal. Tá, e aí eu vou explicando todas as coisas de incêndios florestais. Essa pessoa tem filho. Essa pessoa já foi no hospital com um filho com um problema respiratório. Então ela vai pegar todas essas crenças. Essa pessoa também já viu um incêndio florestal. Essa pessoa, às vezes, já até atirou fogo, né, em algum lugar.
E a gente vai fazer com que ela reflita. E através dessas representações internas que a própria pessoa ela vai formular, esses estados internos da pessoa e a própria fisiologia da pessoa, a gente monta com essa pessoa, a gente induz essa pessoa a pensar num comportamento diferente. Por quê? Porque se o meu filho está correndo risco, eu não posso atear fogo. Então, um comportamento diferente dessa pessoa é o quê? Opa, não vou poder atear fogo. Consequência, a gente diminui os locais de ignição. Então, é algo que a ciência explica. A gente tem como explicar, a gente precisa utilizar na defesa civil aquilo que a ciência traz para a gente. A gente precisa utilizar esses mecanismos que nós temos. Temos essa condição, nós entendemos isso, então precisamos agir. Aqui eu trouxe para o senhor uma relação entre modelo mental e cultura. Então a gente tem assim, o modelo mental é algo que é formulado em uma pessoa, e a gente consegue representações individuais. Quando eu faço isso com várias pessoas, por exemplo, um feedback, um NAPSIF, como a gente fala mais pra frente, a gente consegue uma mudança cultural e não uma mudança no indivíduo só. E aí as representações são coletivas. A gente consegue mudar a cultura daquele lugar. Cultura é uma espécie de epidemia, né, de representações mentais que contagia toda uma população. Aqui rapidinho, para os senhores, o ciclo de aprendizagem, mais ou menos como ele funciona, né? O ciclo, eu posso fazer indução, que vai começar pela internalização, receber os conceitos, receber aquilo que eu estou querendo que a comunidade aprenda. Combinação, aquilo faz sentido para a comunidade quando eu trago para ela que aquilo que eu estou falando de incêndio florestal, tem um valor, tem um motivo, e aplicar na prática. Eu faço com que essa pessoa compreenda e ela tenha alguma atividade prática que traga isso, né? Ou que ela aprenda, por exemplo, no caso de incêndio florestal, que ela aprenda como a quem recorrer, como fazer um primeiro combate, né? Como a gente faz. O que eu faço? Pelo menos um acero, alguma coisa assim. Exatamente. E a dedução, simulação de experiência, a gente faz simulados, socialização, compartilha as experiências desses simulados e externalização, a gente extrai conceitos disso. Quando a gente consegue fazer esse ciclo, a gente tem um ciclo de aprendizagem. A gente faz com que tanto aquilo que a gente quer que seja internalizado, ele produza efeitos nessa pessoa e através dos simulados a gente faz com que essa pessoa externalize isso tudo que a gente quis que ela aprendesse. E a partir do momento que a comunidade ela externaliza, que alguém da comunidade externaliza, isso faz com que outras pessoas da comunidade queiram também. Porque se tem alguém ali que se interessou, tem alguém ali que está entendendo, por que eu também não posso entender? E aí a gente cai numa situação que é necessária quando se trata de comunidades e a gente ficar atento às lideranças. Nós, quando trabalhamos com as comunidades, nós precisamos identificar aqueles que são os líderes e precisamos ter muito cuidado, né? Porque como o Coronel Gelson fala, principalmente em época de eleição, né? Esses líderes das comunidades, eles utilizam essa liderança que tem para um meio político, né? E é o que a gente não pode permitir de forma alguma, a gente precisa se blindar contra isso. Então, é muito importante que a gente pense que liderança é um processo composto por líder e liderados. Então, aquela pessoa que vai ser líder na comunidade, ela precisa ser muito bem trabalhada e muito bem pensada por quem vai fazer aquele projeto. Então, algumas recomendações. É ideal que sejam abrangidas várias metodologias. Cada local, cada comunidade precisa ser pensada isoladamente. Precisa ser pensado de forma individualizada. Por quê? O que eu faço em uma comunidade não quer dizer que eu vou fazer em outra. Como a Verônica estava falando aqui. Fez o projeto em Teresópolis, funcionou bem, é passível de reprodução, excelente. Mas não quer dizer que em Petrópolis vai ser da mesma forma. Por quê? Porque a comunidade lá é diferente. E a gente precisa identificar essa diferença.
e utilizar ferramentas diferentes de acordo com a comunidade. Se é uma comunidade, por exemplo, que tem muita gente que tem dificuldade para ler, não adianta eu levar cartilha. Né? Não tem como, eu não vou levar cartilha para um lugar. Então eu não posso fazer cartilhinha e ficar distribuindo, como infelizmente a gente vê acontecer em muitas municipalidades, né, Coronel? Como o Coronel disse. Sempre que possível, que essas metodologias e ferramentas sejam elaboradas juntamente com as pessoas. É o que eu falei, elas precisam se sentir pertencentes. Então não adianta que eu utilize uma metodologia que eu penso que vai dar certo para aquela comunidade. Eu tenho que estar com a comunidade, conversar com ela e aí sim saber aquilo que vai dar certo. O que você acha? Você que está aqui nessa comunidade, você acha que é melhor a gente conversar? Acha que é melhor a gente fazer um simulado? Acha que é melhor para a gente conseguir mais adesão a gente fazer um dia, uma tarde com as crianças? E aí os pais vêm junto, uma tarde de sábado, por exemplo, que os pais estão em casa e aí eu consigo, através das crianças, trazer esses pais também, né, para a conversa. É também importante que as atividades sejam desenvolvidas em diversos setores da sociedade, né, como cooperativas, ONGs, igrejas, escolas, todos aqueles que nós pudermos envolver nesse processo é interessante. E o processo de educação ambiental precisa ser avaliado, modificado e atualizado, assim como os planos de contingência, né, que a gente estava falando, precisa ser avaliado, modificado e atualizado, sempre, porque é uma realidade triste, mas a gente vê defesas civis municipais distribuindo cartilhas que são de 2012, né? Então não tem condições. Hoje é diferente, hoje a gente tem uma linguagem diferente, a gente tem condições de fazer coisa melhor. Então, e muitas vezes a Defesa Civil Estadual, ela pode passar isso daqui, ela pode conversar com o município para que o município tenha uma mudança, né? Proporcione para as comunidades uma mudança. Aqui são estratégias de sensibilização, vou passar aqui rapidamente. E aí a gente entra na gestão para a prevenção. A gestão para a prevenção, monitoramento e combate aos incêndios florestais, ela engloba alguns desafios, né? O processo de comunicação, como a gente tem falado, as inovações tecnológicas e os aspectos de gestão. O processo de comunicação, né, é fundamental alcançar e sensibilizar, como eu já falei, e envolver a sociedade nessa estratégia de monitoramento. As inovações tecnológicas, é importantíssimo que a gente traga para esse projeto que a gente está fazendo, traga para essa comunidade as inovações que existem. Aquilo que existe de monitoramento, elas precisam saber. Se elas não conhecem, elas não podem opinar e elas não podem ajudar. Então, precisamos fazer essa estimativa de perigo, trazer isso, estimativa de perigo, monitoramento, tecnologias de combate a incêndio, tecnologias para aumento de desempenho e multifuncionalidade. E os aspectos de gestão? Bom conhecimento acerca do tema, conhecer a causa, gerenciar a eficiência da estratégia, gerenciar recursos humanos e desenvolver lideranças. Então, resumindo. Dessa forma, faz necessária a implementação de um programa, né, de programas de educação ambiental permanentes, coletivos, emancipatórios, que resultem na transformação das diferentes pessoas envolvidas. Como foi a ideia do NAPCIF? E agora eu vou falar sobre o NAPCIF. Esse NAPCIF, núcleo chamado avançado de prevenção e combate ao incêndio florestal, ele nasceu primeiramente com uma parte presencial. E esse é avançado não por ser avançado aqui na capacitação da pessoa para combate, é avançado porque está distante, né, está mais longe do GBM. E foi um projeto que nasceu aqui, no 16º. E esse projeto ele veio, como, principalmente, inicialmente, como presencial. Os bombeiros iam às localidades em que nós tínhamos, né, através dos dados, nós sabíamos que tinham alguns locais que tinham muitos incêndios florestais, então os bombeiros iam até aqueles locais, conversavam com as pessoas, faziam uma notificação preventiva, né, Coronel? Porque não se pode fazer outra neste momento, né, nem naquele momento. Então, se fazia uma notificação preventiva
conversava, fazia todo um trabalho com aquela pessoa, mas algo focado, né? Um ponto, fazia naquela comunidade, fazia na outra comunidade, e em alguns locais assim, de fazendas, de sítios, onde se tinham incêndios florestais recorrentes. E aí o que aconteceu? Depois desse tempo, né, esse tempo que teve de NAPCIF, que não era NAPI, era NACIF, né, não tinha proteção, depois colocamos a proteção presencial, nós começamos, infelizmente, com a pandemia. E nós tivemos uma dificuldade grande de fazer com que esse projeto continuasse. Como capacitar, como tentar levar esses conhecimentos para a gente evitar esse aumento do número de incêndios florestais se a gente não podia estar na comunidade. E aí pensou-se, na época, o coronel Fábio Gonçalves era o comandante aqui do 16º, e nós pensamos em fazer uma união, né, de esforços e montarmos um NAPCIF que fosse online, que a gente pudesse, durante a pandemia, fazer essas instruções para as comunidades. E a gente imaginou que a gente fosse ficar nas comunidades aqui só, né? O Fábio Pimentel, eu e o Coronel Fábio. E a gente imaginou que seriam poucos. Só que isso foi tomando uma proporção. E nós conseguimos, através de parcerias, né? E aí o Unifes entrou com uma parceria maravilhosa, porque nós não podíamos ir até as pessoas presencialmente, mas nós podíamos ir através de vídeos. Então, a parceria com a Unifes foi importantíssima, porque foi lá, no setor de EAD deles, que nós montamos, nós fizemos todas as aulas do NAPCIF. E gravamos essas aulas, que ainda estão, né, no YouTube, com a permissão, tudo feito corretamente, como o Coronel Fábio está aqui, né, ele que era o nosso comandante. Então, nós fizemos essas aulas, gravamos essas aulas, e mais do que aulas, nós fazíamos também lives, né, e chamávamos pessoas de fora para falar para a gente, para conversar com a gente sobre os incêndios florestais. E aí a gente teve o Coronel Joelson, que na época era da equipe Noroeste, Norte-Noroeste, o Coronel Barroso, o Nuno Osório, que é coronel lá de Portugal, também participou com a gente. Vou passar aqui que eu já falei isso. Tá? Os agradecimentos. Então, nós fizemos esse trabalho e foi importantíssimo, porque nós conseguimos alcançar muitas pessoas. Tivemos adesão até de pessoas da Guatemala, do Uruguai participando, foram 240 pessoas inscritas. Esse trabalho ele foi feito em 4 módulos, 4 grandes módulos, né, 4 grandes aulas. E no meio dessas aulas a gente colocava pequenas instruções, vídeos rápidos, que as pessoas pudessem ver no WhatsApp rapidinho, né? Ver no celular. Então tem vídeo da Capitão Stephanie falando, tem vídeos de vários bombeiros aqui que nós pegamos para falar sobre o assunto, bombeiros que moram, às vezes, numa área que pega muito fogo. E também conseguimos, né, pessoas para falar, engenheiros. E nas lives que nós fizemos, a Verônica estava até colocando aqui para a gente sobre o Caio Taranto. O Caio Taranto participou também de uma live. Nós conseguimos fazer essa interação. Então foi muito, muito interessante. Depois disso, a gente pegou esse trabalho que foi feito e utilizou, né? Levou esse trabalho e uma das coisas que eu fiz foi pegar parte daquilo que a gente já tinha de dados, né, e eu utilizei para a minha dissertação do mestrado. A minha dissertação foi de desastres originados, né, de incêndios, mapeamento e ações preventivas em Teresópolis. E no caso de Bom Sucesso, eu faço uma colocação do que deveria ser feito em Bom Sucesso. Né? E é interessante que nesse trabalho aqui, eu fiz uma análise, né, de 2015 a 2020 desses incêndios florestais. E eu fiz um comparativo de comunidades que haviam sido atendidas por pessoas, pelo NAPCIF, né, por esse trabalho do 16º, e comunidades que não tinham sido beneficiadas por esse trabalho. E o que a gente viu é uma redução naquelas comunidades que foram trabalhadas, que tiveram esse trabalho educativo, de educação ambiental, educação de prevenção,
nós tivemos uma redução dos incêndios florestais nos anos subsequentes. Então, a gente vê que tem condições da gente fazer um trabalho de educação, e esse trabalho educativo, ele surte efeito, ele dá efeito, o efeito que a gente quer, no caso aqui, a diminuição dos números de incêndios florestais. Também utilizamos, fizemos esse trabalho, e assim, foi muito bem colocado, graças a Deus, nós fizemos, eu e o Fábio Pimentel, fizemos um artigo para esse livro da Universidade de Coimbra, a prevenção dos incêndios, contra incêndios em tempo de pandemia, e aí foi bem interessante também que a gente falou como fazer isso, como a gente combater, como a gente prevenir os incêndios florestais nesse período tão difícil. E aqui eu trouxe para os senhores algumas páginas, alguns prints que eu fiz do Instagram do 16º, do nosso 16º GBM, à época, algumas postagens que a gente fazia, e aqui a SEDEC fazia também, do alto tá aí, a SEDEC fazia algumas postagens também. Nós tivemos assim uma grande adesão, eu coloquei aqui o Marcos Palmeira, que ele tem fazenda aqui, e a fazenda dele foi atingida por esse trabalho, então ele quis fazer esse relato dele aqui, apoiando. Aqui é um print do módulo 4, que um dos módulos do NAPCIF, que estão lá disponíveis, todos os módulos. Aqui também o incentivo que a gente fez para que as pessoas, que não só a gente falasse sobre essa prevenção a incêndios, mas que a gente estimulasse as pessoas para plantar, para que elas reflorestassem os locais. Aí aqui temos, olha, as lives que nós fazíamos, fizemos, o Dr. Caio Taranto, o Nuno, aqui o Rafael Fortunato, também, o Bros, aqui o Fábio Pimentel. Aqui vários vídeos que estão disponíveis lá no YouTube do 16º, ainda. Aí aqui a gente tem a Simone Ávila, que é bióloga, aqui o Major Bernardino, falando de como que, através da arte marcial, você pode chegar. E aqui a ideia dele foi fazer assim, eu estou aqui como quem participa, como quem gosta de arte marcial, e eu posso falar sobre algo mais. E aí, para a gente tentar chegar às pessoas que gostam também de arte marcial. Então, a gente tinha esses vídeos todos. Aqui a bióloga, Ana Caroline, também. Aqui a live do Coronel Paulo Barroso, foi nosso parceiro. O Bira, como a Verônica falou, o Bira foi um grande parceiro nosso aqui nesse NAPCIF Online. O INEA também participou. Aí tem aqui, essa live aqui, que foi de integração, O INEA participou junto conosco. Aqui, Coronel Barroso, Coronel Joelson, de máscara, Coronel, viu? Aqui é um dos slogans que a gente usava, não deixe que o conhecimento pare em você, passe para outra pessoa, esse conhecimento. E era tão fácil, um vídeo rapidinho, tem vários vídeos lá que são assim de 3 minutos. Nós fizemos à época, Coronel Fábio, alguns vídeos muito rápidos para que as pessoas não tivessem preguiça de ver. Então, são videozinhos que ela pode repassar no WhatsApp, Aqui também tivemos a parceria à época do Marcelo Vieira, que é da Greenbug, que é de predição de incêndios. Ele veio aqui até o quartel, ele trouxe uma expertise dele para nós, E aqui as interações que tivemos com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o PAN. Aqui fala sobre educação ambiental, que eu já vou passar porque eu já coloquei aqui para os senhores. Projeto de prevenção, as considerações. Com base em todas as informações, é necessário que a gente tenha ações de educação ambiental, treinamento e alerta do risco, para a minimização da existência de focos de ignição. Então, a proposta desse trabalho é um trabalho de educação ambiental através de conscientização, capacitação e treinamento, quanto ao alerta para o risco, além de um trabalho coercitivo junto aos atores, caso se faça necessário. E esse trabalho de coerção, esse trabalho coercitivo, é algo que o Coronel Fábio estava colocando aqui,
que hoje se faz com o INEA, e a gente tem até o Fumaça Zero, que é esse trabalho conjunto, né? Para que o INEA faça esse trabalho no momento. Possibilidade de expansão desse projeto e adaptação às realidades das REDECs. Então, por que a gente trouxe isso aqui? Por que nós fizemos questão de trazer esse projeto que foi feito lá atrás? Porque ele é passível de ser reproduzido. Porque a gente pode fazer nas outras REDECs, cada REDEC pode fazer a sua forma. Nós temos que, né, trabalhar melhor as comunidades. Nós acreditamos que se não tivermos um contato próximo às comunidades, se não tivermos um contato mais, não íntimo, né, mas um contato próximo mesmo a eles, porque se a gente não conhecer essas comunidades, se a gente não estiver lá, não estiver gastando nossa sola de sapato, né, Coronel Gelson, a gente não consegue evoluir quando se trata de educação ambiental. Só dessa forma, só conhecendo, só estando junto é que a gente consegue. E aí, esse eu trago, né, uma frase do Ayrton Senna, todo mundo conhece, eu gosto muito, né, no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou você não faz. Então, eu penso dessa forma, ou a gente pega para fazer um trabalho e a gente faz com todo carinho, coloca todo o amor naquilo que a gente está fazendo, seja numa florzinha, seja numa palestra que a gente dá para, né, que a gente faz numa comunidade, mas se a gente coloca todo o amor naquilo, aquilo tem efeito, surte efeito. O que não dá é para a gente ficar fazendo um trabalho, como várias pessoas colocaram aqui, né, fazendo um trabalho copiando e colando, pegando esses planos de contingência, copiando e colando. Não levando esses planos de contingência para as comunidades para que elas entendam o que é esse plano de contingência. Né? Aí são situações para a gente pensar. Aí aqui o que são os meus pais. Eu trouxe aqui os meus pais porque eu tenho neles um exemplo muito grande. São pessoas muito humildes, não tiveram oportunidade de estudar, né, muito, mas deram isso para a gente. E isso não tem preço. E assim, meu pai, ele é bem ligado à ajuda às pessoas, ele gosta muito de ajudar. Então, quando eu estava comentando, eu fui lá visitar os irmãos Jesus Papuana, quando eu comentei sobre o trabalho que a gente estava fazendo, sobre o evento que a gente faria aqui, sobre o seminário, aí ele falou comigo, poxa, eu tenho tantas mudinhas, você não quer levar umas mudinhas para doar essas mudas? Porque eu posso preparar essas mudas e você leva para lá. E aí, imagina, a planta que está aqui vai para a casa de alguém, daqui a pouco vai ter manga na casa dessa pessoa. Então, uma coisa tão simples que meu pai falou, eu sou suspeita, porque é meu pai, eu amo muito. E quem conhece aqui, né, o Aldeia teve a oportunidade de conhecer, o Moreira também sabe do que eu estou falando, né? Ele é uma pessoa muito digna. E assim, quando ele falou isso, algo tão simples, eu pensei, gente, tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Tem tudo a ver. Comecei com o Coronel Fábio, ele falou, não, Adriana, pode executar. E nós trouxemos para os senhores, né, essas mudinhas que estão ali atrás. E aí aqui é minha mãe do lado, sempre parceira. E aqui a folhinha que ele fez, né, a delicadeza que ele teve de colocar o nome e o número em cada uma dessas plantinhas, para que a gente saiba o que é o que. Então, nas plantinhas, quando vocês abrirem, os senhores abrirem, tem um númerozinho nelas. E aí ali está, plantinhas abacate, acerola, um monte de coisa. Gente, é algo muito simples, mas que diz muito. Às vezes, na simplicidade, a gente toca. Às vezes, numa comunidade, você chegar com uma planta, você chegar com uma mudinha de manga que eles adoram, uma comunidade assim, de crianças que têm dificuldade de conseguir alimentos, são crianças carentes. Se você chega com um monte de manga, elas ficam felizes da vida. A gente que é do interior sabe disso. Se você leva uma maçã para uma criança que tem dificuldade, que quase nunca vê, é importantíssimo. E quando você chega com uma planta e você diz que aquela planta ali vai dar esse fruto para ela, você faz uma transformação, porque ela entende de onde está vindo, não está vindo da sacola. Né? Essa fruta não está vindo da sacola, ela tem um lugar, ela está vindo de uma árvore. E essa árvore, para ela existir, ela precisa ser plantada.
Se ela for plantada e eu não cuidar do meio ambiente onde ela está, atear fogo naquele lugar, eu não vou ter aquela fruta. Então é algo que a gente pode trazer através de uma muda, de uma coisa tão singela, mas a gente fazer com que essa comunidade, ou essa comunidade de crianças, né, compreenda algo que é muito maior, que a gente toque, que a gente sensibilize. Então, às vezes, o trazer um pula-pula para a gente, numa reunião que a gente está fazendo com a comunidade, a gente trazer uma pessoa vestida de palhaço, trazer um super-herói junto, a gente falar, envolver isso faz toda a diferença, né? Algo simplório que faz a diferença. Então, eu agradeço aos senhores a atenção e quero também agradecer muito, né, a toda a nossa equipe aqui da REDEC, que ontem nós trabalhamos bastante aqui, né, Coronel? Trabalhamos muito para fazer tudo para os senhores hoje, com muito carinho. E, assim, é algo que faz a diferença você trabalhar com pessoas que estão com o mesmo foco, né, que você. Então, que a gente leve desse seminário mais do que todo conhecimento, né, mas que a gente leve também a necessidade, e à tarde vocês vão ver isso nas crianças, né, a necessidade da gente trabalhar com o coração, da gente agir e a gente fazer mais do que a gente pode, a gente agir com o nosso coração mesmo. Muito obrigada. Agradecemos pela belíssima apresentação e convidamos